Olá, estamos lá com Gente Negócios. Mais uma noite com você. Nós temos aí dias, convulsão no Brasil, situação difícil, 1000 análises sobre a conjuntura nacional. Tivemos ontem um economista analisando os rumos da economia perante essa crise institucional que vivemos, um risco político para o ano que vem, que nós não sabemos como as coisas vão caminhar, mas, segundo muitos analistas, muitos economistas, o Brasil pode ter aí rumos desenhados por Paulo Guedes e equipe, onde consigamos arrefecer aí os índices inflacionários, ter algumas perdas, mas manter a economia do Brasil, de certa forma, estabilizada, mesmo com tudo que estamos vivendo. Se o cenário político não enveredar aí para extremismos maiores. Mas hoje nós temos um convidado para discutir uma situação onde o mundo parou para acompanhar, que foi toda a crise, a recuada americana, a crise no Afeganistão. É uma pauta muito delicada, né? O mundo ainda acompanha toda essa tragédia, principalmente tragédia humanitária. Hoje nós temos um convidado que mora fora do país, mas é natural de São João da Varjota, que é o empresário Delmar Siqueira. Ele tem também nacionalidade angolana, é um brasileiro que reside, tem negócios em Angola, atuou como gerente, depois como dirigente da construtora Odebrecht, possui diversas obras no Brasil, nas indústrias, em usinas hidroelétricas, em estradas e saneamento, portanto, é um empresário muito experiente. Experiência no exterior, na montagem e viabilização das equações financeiras dos projetos de mineração de diamantes, também na Odebrecht. E nós temos aí, dentro do seu currículo, ele desligou da Odebrecht em 1998 para continuar com seus negócios em Angola, e hoje já atua como presidente de uma instituição na área de construção civil, logística portuária, mineração e prospecção de diamantes em Angola, conhece todos os estados da Federação Brasileira, é muito experiente, como eu falei, viajou aí para mais de 40 países. Converse com o Delmar Siqueira para bater esse papo, porque currículo e experiência ele tem. Empresário, prazer em recebê-lo para o Gente Negócios. Ok, Virginia, obrigado, tá certo? E eu gosto muito de ser tratado como engenheiro, que é realmente meu background, né? A questão de ser empresário ou não é estar, né? Mas, como engenheiro, eu digo sempre que já fui, mas continuo sendo ainda, viu? Muito boa noite, obrigado pelo convite de estarmos aqui. O prazer é todo nosso, nós sabemos da sua agenda, né? O senhor está agora no momento no estado, falando do estado de Pernambuco, né? E deve voltar para Angola, ficou por um período no Brasil, deve voltar para assumir os seus negócios em Angola em breve. E eu conversei com o Delmar nos bastidores, nós discutimos toda essa situação, esse extremismo que envolve aí o regime talibã, né, uma preocupação humanitária muito grande, mas nós temos aí uma mudança nesse cenário internacional, quando a gente analisa os interesses no petróleo, em outros minérios e outras riquezas que tem o Afeganistão, e nós sabemos que toda essa ocupação de 2 décadas americana, claro, não foi nada à toa, e tem aí o petróleo como um vértice de todo um cenário que envolve em alguns países sobre dominação. Mas agora nós tivemos essa retirada que muitos analistas consideram catastrófica dos americanos do Afeganistão, e eu gostaria que o senhor desenhasse para a gente a projeção de como é que deve ficar daqui para frente essa situação toda, tendo em vista que ainda há muitas interrogações, né? Olha, Virginia, para falar disso, eu tenho que primeiro desenhar uns cenários, ou algumas conjecturas, né, que são do mundo que está sempre mudando, né? Nós estamos num dinamismo grande. Não sei se você está lembrado, mas no começo da pandemia, por exemplo, eu tive a honra de participar de uma live aí na própria Meio Norte com Urias e com Firmino, né? Ele estava como prefeito, mas eu entrei na live, eu estava em Angola, né? E era muito no começo da pandemia, onde eu desenhei naquela época, inclusive com slide, mandei aí para Urias, um slide mostrando que nós não tínhamos mais um eixo leste-oeste, mas sim tínhamos um triângulo. Essa tese eu continuo defendendo. No verso desse triângulo, você pode imaginar que você tem a China, e nos outros 2 versos desse triângulo, você vai ter os países que nucleiam toda a parte do Ocidente, e do outro verso, todos os países que nucleiam a União Soviética. Muito bem. Esse desenho dessa pirâmide, que ela ficou
vamos dizer assim, um pouco desbalanceada, quando, naquela época, 180 países tiveram que correr para a China para comprar máscara. O que era realmente, hoje, a gente olhando para nós mesmos, a gente acha que isso é um absurdo, né? Mas isso aconteceu, foi realidade, né? Bom, isso tudo para... Agora nós vamos nesse equilíbrio, que eu estou falando desse triângulo, que se você imaginar que é um triângulo, no verso está aqui, a parte superior estaria a China, esse triângulo está balançando, né? Às vezes ele pende mais para o lado da nucleação russa, pela força que a Rússia tem em função de todas as suas riquezas, e às vezes ele balança para o outro lado, o lado do Ocidente, né? Que quando você junta a América com o Ocidente, eles produzem 65% das riquezas mundiais e 40 e poucos por cento no PIB mundial. Bom, eu poderia, no ponto que você aí me provocou, eu diria que nós temos que nos preparar, ou estamos nos preparando, né? Porque nada disso acontece do dia para a noite. Estamos vivendo a era pós-petróleo. Então, tudo tem, a minha maneira de ver, tudo tem a ver com energia, com riquezas. E hoje, quando você fala em riquezas, a primeira coisa que vem na cabeça não é diamante, mas é petróleo. Os países que são ricos são grandes produtores de petróleo. Então, isso tudo nos comanda, eu diria para você, desde 1900, quando... Deixa eu ver se eu me lembro bem aqui, que eu até tomei nota, mas foi quando tivemos o caso do Canal de Suez, né? Que o Canal Suez era a viabilização para a rota do petróleo. Então, se eu não me engano, o presidente foi Roosevelt, que foi se encontrar lá com o rei da Arábia Saudita, e assunto que queria realmente montar o Canal Suez. Por que isso? Porque toda a rota ela tinha que passar lá pelo sul da África, né? E quando montaram o Canal Suez, isso reduzia em torno de 28 mil quilômetros. Bom, isso tudo para poder dizer que, naquela época, foi a ida dos Estados Unidos para o Oriente Médio e o seu domínio, quando ele se juntou com... Acho que a receita do Canal Suez hoje deve ser algo em torno de 5,4 bilhões. Só caiu quando aquele navio da Evergreen ficou entalado lá, né? Mas quando eu diria para você que, quando eu digo, estou anunciando, assim, botando um título, que é a era mundial do pós-petróleo, essa saída dos Estados Unidos, mesmo tendo participado da construção do Canal de Suez, né, e essa saída, para mim, é um grande sinal para dizer: olha, o petróleo não é importante para a gente, mas esse petróleo da Arábia Saudita, que para manter, desculpe, do Oriente Médio, manter o custo é muito alto. Os americanos gastaram, né, nessa guerra, nessa manutenção do Afeganistão, que eles foram para lá com aquela questão do Bin Laden, tal, matar o Bin Laden, mas nada disso. Eu acho que tudo isso é floreio, na realidade é a proteger a grande fonte de energia mundial. E eles estão gastando em torno de 2 trilhões de dólares. Olha, o número é assustador, não é? E que, nesse momento, eles querem canalizar não mais para essa questão desse produto, desse hidrocarboneto. Na realidade, o que tem agora é o seguinte: eles têm hoje, isso tem um gráfico muito interessante, que vem mostrando o crescimento da autonomia americana em termos de energia e o decréscimo que ele vem sofrendo em função do petróleo do Oriente Médio. E daí essa tomada de decisão é a seguinte: olha, eu vou recuar. Não estou discutindo a catástrofe que foi. Estou tentando ser pragmático, né? Claro. É lógico que é uma catástrofe, né, para todos nós. Mas eles saíram e tem os motivos dele, né? Você queria... Então, vamos lá. Quando se fala dessas superpotências que, aliadas ao Afeganistão, começam a formar sua base dentro do território afegão, com a saída americana, que gera tudo isso que você falou, foi uma catástrofe. Nós sabemos que tem o lado da catástrofe humanitária, mas aqui nós estamos falando em termos econômicos. A China tem interesse na região, e eu listei aqui
por minerais que no país afegão, que nós temos cobre, petróleo, ouro, urânio, carvão, lítio, né, pedras preciosas em geral, mármore, chumbo, cromo, enxofre, bauxita, e graças aí, segundo as projeções aos chineses, tudo isso vai poder voltar a funcionar com mais modernidade. Quer dizer, a China vira a sua indústria para começar a investir dentro de solo afegão, talvez, segundo algumas análises. E eu queria saber como é que deve ficar esse cenário, tendo em vista os interesses também da Rússia. Olha, Virginia, esses minerais que você anunciou aí, eles não é somente o Afeganistão que tem. Manter o Afeganistão é muito caro. E esses minerais tem em todo canto. Tem na África toda, de ponta a ponta, tem na América. Mas aí você veja, quando você coloca o chinês, tem a ver com aquele desenho que eu fiz em março de 2020, do ano de 2020, baseado em que os espaços para a China tendem a se fechar em alguns países da Europa. Isso tem acontecido. A própria Inglaterra já proibiu, o Japão mandou tirar as indústrias da China, e a China, então, começa a procurar outros locais, principalmente quando você está falando de produtos primários, numa situação que esta reorganização desse eixo ele provoca oportunidades para a África e para nós. Mas agora foi criado uma dentro do Oriente Médio para esses minerais que as grandes potências só não têm mais esse interesse todo. Por quê? Porque a tecnologia mostra que não é com o ferro. Né? Teve aí, já na Idade Média, você lembra que era o aço. Hoje não é isso. Né? Você veja que o grande navio Ferstal, que fazia todo o tráfego de São Luís do Maranhão praticamente deixou de existir, porque eles não querem minério de ferro bruto, eles querem Pelotas, tá certo? Para poder reduzir o índice de contaminação, o índice disso. Então, os Estados Unidos, quando ele se retira, e eu volto a insistir nessa era, o início da era pós-petróleo, quando eles se retiram, é para poder aqueles 3 trilhões de dólares que eles gastaram, eles têm outros focos. O foco é tecnologia, o foco é energia renovável. Olha o discurso do Biden, mostrando, tá certo, a grande marca no discurso de posse dele, do cordão de proteção ambiental. Então, por quê? Isso pode ser muito bonito para poder a gente ver. Mas nessa guerra da própria tecnologia, que eles vão disputar realmente com a Europa, vão disputar com a China, olha, pode ficar certo que outras guerras vão vir. Outros mortos serão deixados pelo meio do caminho. Infelizmente, eu não estou vaticinando nem estou torcendo, mas simplesmente estou me colocando como tendo dentro dessa visão que o Biden, em função que o Trump manteve a guerra para poder isso não se quebrar, agora o Biden disse, vou tirar, logicamente, foi uma série de erros aí que eles cometeram, mas eles estão indo porque eles estão numa direção, isso é que é importante nós vermos, é a direção da tecnologia, é a direção de como eles, americanos, estão se colocando, como eu disputar tecnologia sem gastar muito dinheiro. E outra coisa, se precisar de um petróleo, nós estamos ficando autossuficientes, porque estamos reduzindo isso para as energias renováveis ou para o petróleo fracionado, que é o petróleo à base de xisto, que é muito mais barato e que eles têm em abundância, tanto neles como, está certo, no Canadá. Agora, então, se veja que é uma teia interligação, é uma teia, tá certo? Complexa, mas eu não diria que dá para enxergar ela. Tá? Compreendo. Dá para enxergar. É uma costura que está acontecendo. Delmar, quando a gente fala aí da questão humanitária, eu estou sempre tocando nisso, porque as economias têm que funcionar também para que a China, por exemplo, implante parques industriais, mude seu eixo de atuação, porque está sendo rechaçado em algumas economias mundiais, como você acabou de dizer, precisa do ser humano para isso, né? E o impacto econômico, nós temos aqui 42% do PIB afegão vem de doações da comunidade internacional, né? E o aporte que é estimado aí, nessa incerteza que se vive hoje, é que as organizações que oferecem subsídio ao país estão em situação de muito insegurança, né? Com extremismo, autoritarismo do governo afegão. E o governo afegão teria que acessar bilhões em ativos e reservas que estão fora, né,
do Banco Central afegão, cuja Estados maioria Unidos. está no exterior, né? Esses recursos. Principalmente nos Estados Unidos. Principalmente Do Banco Estados Central Unidos. americano. Então, veja só como essa teia que você fala que precisa ser bem analisada, é uma costura que vai, uma engenharia que vai, você que é engenheiro, né? Bota um tijolo aqui, muda de lugar para poder ir costurando isso. Com uma economia baseada em incertezas, com uma população oprimida, como é que a economia do afegão daria sustentabilidade às ações de impérios como a China e a Rússia dentro do território e solo afegão, né? Meio de guerra civil e tudo mais? Olha, logicamente que eles vão entrar para poder criar essa estabilidade para que eles possam investir e, logicamente, ter o retorno do investimento. E essa questão humanitária ela está sempre, certo, revestida de algum interesse. É importante eu mandar a questão humanitária para apaziguar e eu poder ir depois, né? Então, mas isso tem aquele investimento. Quer dizer, eu vou colocar, mas vou tirar, tá certo? Então, você faz, mas talvez para eles o desafio seja grande, sim, eles precisam estabilizar. Como? Assumindo esse papel que os americanos faziam, tá certo? Colocando gente para manusear os armamentos deles e os que ficaram, mandar as questões humanitárias para, como estou dizendo, para apaziguar e estabilizar, para que eles possam fazer o investimento retornar, tá certo, aos países. E principalmente a China, que a China é um país super capitalista em todos os aspectos. Como dizia, acho que foi o antigo presidente chinês, Mao Tse-tung, que diz um país dos sistemas, porque eles não tinham como para justificar Hong Kong, que é um dos lugares mais capitalistas do mundo, versus a China. Então, é um país dos sistemas. E aquela grande frase dele que ele diz, não interessa a cor do gato, interessa se ele pega o rato. Ou seja, não interessa se é capitalismo ou se é comunismo, interessa se a gente consegue atingir os nossos objetivos. Os Estados Unidos, eles estavam no Afeganistão sob um sistema de dominação. Agora aparece um cenário de cooperação, governo afegão, China. Nós temos aí também uma outra potência, que é a Rússia. Você acha que em algum momento a China pode mudar esse diálogo que está tendo com o governo afegão e passar a um sistema de tentativa de dominação do Afeganistão, como ocorreu com os Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, ter um componente russo aí na história, né? Olha, Virginia, isso é muito simples. A China tem uma obrigação. Isso é definido pelo próprio partido chinês, que é conseguir emprego para os seus chineses. Isso é o que ele faz aqui no Brasil, é o que faz em toda a África. Ou seja, eu vou levar alguma coisa, mas vou levar meus chineses a reboque. Tá certo? Não interessa se eu precisar de motorista, de pedreiro, de carpinteiro, eles vão levar. O que é que você chama isso? É um novo tipo de colonização? É dominação? Eu não quero titular isso, nem colocar, mas é assim que funciona, tá certo? Para qualquer país. Aí nós podemos arranjar qualquer tipo de título para isso, né? Inclusive aqui no Brasil hoje, você veja o receio que todo mundo tem. Lá se vem um chinês ali, lá se vem empresa chinesa para colar, lá se vem ali. Então, qual é o receio que nós brasileiros sempre temos? Está dominando a gente? Né? Está dominando o mundo, né? No mundo. De qualquer maneira, aqui nós ainda temos alguns filtros para a questão da mão de obra. Mas se você for no centro de Teresina, aí, por exemplo, estou botando Teresina, mas de qualquer cidade, pode botar Recife, quem é a mão de obra que predomina lá? São chineses. Então, isso tudo é uma estratégia de partido. Não é inventado por aquele chinesinho que vem para vender tecidos aí no centro de Teresina. Compreendo. Isso é uma política. O que você quer dizer é que a China tem demonstrado que deseja fazer dominação econômica e não com uma guerra dispendiciosa como fez os Estados Unidos. A tentativa é essa. Se precisar ir para a guerra, vai, para defender os interesses deles. Certo? Se precisar, vai ele, vai a Rússia, vai todo mundo. Olha, porque se você for ver, na metade do século, 1800, então, mas foi início do século XIX, tá certo? Nós tivemos a guerra com o Egito, como eu disse ainda há pouco, contra o canal Suez, até fazer a paz para isso, mas teve guerra, tá certo? Em cima disso. Então, você vai para poder fazer a questão econômica, para melhorar. É óbvio que esses investimentos sempre trazem benefícios para o país. Mas se o país não se comportar direito ou dentro daquilo que eu investi, é possível que tenhamos problemas. Compreendo. Onde é que fica a fatia do bolo da Rússia
dentro dessa receita todinha aí do Afeganistão? Olha, tem uma coisa muito interessante hoje, porque tudo que nós falamos, todos aqueles minérios que você colocou, seja também a questão de petróleo, porque os maiores transportes hoje do mundo é minério de ferro, né? Mas é muito bem direcionado, e o petróleo que é para o mundo todo. E sim, isso necessita uma logística gigantesca. Então, hoje, você tem o canal de Suez, né? Aí os grandes navios, que são chamados, inclusive, da classe Suezmax, que se é do Panamá, é a classe Panamax. Mas onde é que está isso hoje? Né? Olha, tem duas coisas. Uma, os soviéticos, né, fizeram a Transiberiana, a via de ferrovia, mas esse não é o grande meta deles. Os russos tentam fazer pela parte norte da Rússia, passando pelo Báltico, né, pelo Mar Ártico, onde aquilo ali são águas soviéticas. Eles querem ter o controle de tudo que passar por ali, porque vai importar estupidamente mais do que por Suez. E eles, hoje, os países do mundo todo, tem 4 ou 5 países que defendem que as águas têm que ser controladas ali. E o mundo todo quer que sejam águas internacionais. Esse é o primeiro ponto, né? Que a Rússia tem de fazer para dominar essa logística, principalmente acerto das riquezas da Rússia e de todas as riquezas que possam vir pela Transiberiana para ir para os portos. O que é que acontece hoje? A Rússia está fazendo investimentos muito volumosos na área de logística de portos. Essa outra rota que podia ser pelo Canadá não acontece porque o Canadá realmente não tem evoluído na sua parte nordeste, parte leste, no que diz respeito à modernização dos seus portos. E isso realmente não permite que esses grandes navios possam também concorrer com essa rota russa, que vai ser uma coisa para competir também com a rota da seda chinesa, que foi anunciada pelo próprio governo chinês, que é para fazer uma coisa interessante, pegando os portos todos, não só da África do Leste, a África do Oeste, a África do Ímpar, a África do Oceano Atlântico, como o Brasil também, fazendo toda uma logística de ida e uma logística reversa. Essa é a Rota da Seda, que está em plena implantação, em termos de portos em outros países, porque a logística aérea ela existe, mas ela é 12 vezes, 14 vezes mais cara do que a marítima. Então, quanto mais reduz a marítima, mais você ganha tempo e mais você economiza custo com essa modernização dos navios agora, entendeu? Então, essa, como estou dizendo, como é que eu vejo o interesse da Rússia, além do mais, de espaço geopolítico, né? Isso é um espaço geopolítico. Que, para os Estados Unidos, esse espaço geopolítico, eles querem perfeitamente competir, mas com tecnologias. Que não precisa ir lá. Não precisa ir lá. Então, a Rússia e a China já se entenderam com que fatias de bolo cada um deve ficar, pelo menos por enquanto, um pré-acordo? Eu diria que está em entendimento, muitas conversas, ainda, muitas negociações, né? Complicadas, negociações difíceis, até para a gente conseguir acompanhá-los, para perceber. Né? A gente percebe essas coisas mais, como eu diria, mais óbvias, coisas mais visíveis. Né? É pena que nosso tempo caminhou para o fim, suas análises são sempre muito interessantes, muito instigantes, muito inteligentes. E só para encerrar, dizer que o Afeganistão ficou com aquele arsenal todo americano, né, de presente, que, pelo que se viu, até eu discuti com você nos bastidores, não tem como recuperar isso, ficou e ficou mesmo, né? E deve ter consequências muito sérias no futuro, tendo em vista que nós temos aí, estamos pertinho, né, do 11 de setembro. E o mundo passou bastante tempo aterrorizado com todos aqueles atentados, né? E o terrorismo. A gente espera, né, que haja uma forma de se controlar esse terrorismo, que não volte da forma como vinha sendo, mas o mundo inteiro está muito apreensivo com esse período que estamos vivendo e depois dessa catástrofe que foi a retirada americana do Afeganistão. Né? Eu ainda encerraria para dizer a você o seguinte, Virginia. Eu acho que tudo isso é em consequência que nós estamos carentes de líderes no mundo. Nós não temos um líder, como já tivemos alguns do passado, sejam por mal ou sejam por bem. Nós tivemos Churchill, tivemos o de Klerk, tivemos Mandela, tivemos Napoleão Bonaparte, tivemos recentemente a Angela Merkel, mas hoje nós estamos órfãos de líderes.
para conduzir essas grandes crises mundiais, né? Eu até interpolaria e traria isso até o Brasil fazer. Aqui também nós estamos carentes, né? Não tem novas Não quero me lideranças, né? A gente só não vive. tenho, Não vamos entrar na política brasileira, mas ficamos não, entre não. a cruz e a espada. Uma situação difícil, né? Só temos aí duas opções Você, e o brasileiro pedindo que apareçam novas lideranças. e Concordando com você tem que tentar enxergar, dentro dessa crise mundial toda que acontece, onde é que nós, brasileiros, nós nordestinos, temos que ganhar o nosso quinhão, temos que ter proveito em cima disso. Então, isso fica para você pensar e meditar sobre isso. Mas aí eu vou estender só um pouquinho. Então, vamos lá, que você me instigou agora. E como é que fica a economia brasileira, a economia do Nordeste? Nós estamos falando aqui que a sede da Rede Meu Norte é no Piauí. Quais são os reflexos da crise no Afeganistão nessas economias? Olha, daquilo que nós estávamos falando, né, tudo passa por uma questão muito séria chamada logística. Eu acho que o Brasil, felizmente, demos alguns primeiros passos para a questão das ferrovias, para modificar o modal e, consequentemente, termos como não frear a demanda mundial, que hoje isso está em todo o campo. Mas isso de um mês para cá, hoje é tema mundial, o quanto que a logística está freando a demanda por não ter. Eu tenho um exemplo de minha filha, né, que tem uma empresa que é de exportação e importação, né, e ela, tá certo, não consegue botar os navios, o que é preciso trazer para cá, nos portos da China, que entre os 10 maiores do mundo, 3 estão na China. Mesmo assim, não tem porto para embarcar. Nós, no Brasil, tá certo, temos dificuldade em função desses modais, em função do porto, né? Então, eu espero que um dia a Transnordestina agora tomou um novo impulso, o que seria muito bom para poder trazer mais benefícios para o sul do estado do Piauí, né? Para o Nordeste como um todo, porque pega todo o Matopiba e tudo mais, né? Quem sabe que com isso vai puxar ainda a nossa ferrovia norte e sul e, consequentemente, o porto de Luiz Correia, que é um sonho de todos nós piauienses, inclusive meu, do qual já trabalhei bastante nesse tema e sei que atrasou bastante agora, tivemos um atraso aí, talvez, mas quem sabe dos próximos 15, 20 anos essa temática volte. Então, essa crise mundial, o Afeganistão, a saída dos Estados Unidos, tudo isso nós temos que enxergar os pontos que vão trazer oportunidades para nós brasileiros e nós nordestinos que temos uma situação privilegiada como produtores de grãos principalmente, né? Ok, olha, muito obrigada pela sua entrevista. Conversei com o empresário engenheiro Delmar Siqueira e já deixo o convite aqui para uma próxima oportunidade, tá bom? Para mim é sempre uma honra muito grande estar aqui com você, a todo esse pessoal aí do Meio Norte que sempre tiveram um carinho comigo muito grande e que eu retribuo da maneira que eu posso, com o conteúdo, pouquinho que eu tenho na cabeça, mas é essa minha retribuição que eu possa dar para toda a turma aí. Obrigada. Olha, a gente vai agora para um rápido intervalo comercial, mas já já a gente volta. Agora uma mensagem para você só escova. Você sabia que aqui, na sua cidade, tem uma Festa Escova? E mais, estamos pertinho de você. Então, se você quer ficar linda todo dia e sem perder tempo, venha para a Festa Escova. Sem precisar de hora marcada, a Festa Escova conta com diversos serviços para deixar você pronta para qualquer ocasião e linda a qualquer hora do dia. Aqui você pode fazer suas escovas, hidratação, tranças e makes.
Na praia do Mar a Mar, tudo se conecta. As dunas e as águas, o sol e o mar. Você e o paraíso. Seja mais que um visitante na praia do Mar a Mar. Viva este pedacinho do paraíso todos os dias. Mar a Mar Beach House, um condomínio estilo resort, espera por você. Realização: Construtora Macedo Fortes.